Olá a todos e a todas. Sou o professor João Batista, sou professor da Faculdade de Educação do campus universitário do Tocantins, Cametá, da Universidade Federal do Pará. Vamos apresentar o trabalho intitulado Formação de Conselheiros Escolares das Escolas Públicas de Educação Básica, reflexões sobre políticas públicas educacionais no estado do Pará, que tem a minha autoria e a autoria de Ruth Lisboa Pantoja também, que vai iniciar a apresentação. Passo a palavra para a Ruth. Ruth. Olá, sou Ruth Lisboa Pantoja, graduando do curso de Licenciatura Plena em Pedagogia pela Universidade Federal do Pará, campus universitário de Tocantins, Cametá. Sou bolsista de extensão pelo programa Navega Saber Infocentro e integrante do curso de Estudo e Pesquisa sobre a Universidade na Amazônia BFK, Tocantins, Cametá. O artigo ele resulta de reflexões sobre o programa de formação para conselheiros escolares das escolas de ensino médio da região do Baixo Tocantins, para investigar e socializar as experiências desenvolvidas em parceria com as escolas públicas do ensino médio. O objetivo é analisar as experiências formativas realizadas no programa de formação para conselheiros escolares da escola de ensino médio da região do Baixo Tocantins. E a nossa metodologia foi utilizada a pesquisa e abordagem de cunho qualitativo do tipo de estudo de casos, com fundamentação teórica FEIR em 1994, PADOT em 2006, LUC em 2006, PARO em 1997, 2007 e 2013, Luiz Riscal e Júnior em 2013 e Navarro em 2004. O nosso texto ele é dividido em 3 tópicos: política pública, gestão democrática e conselho escolar, a importância dos conselheiros para a democratização da escola, projetos de extensão, limite e perspectiva da formação dos conselheiros. Obrigado, Ruth. Dando prosseguimento, conforme a Ruth já explicitou na apresentação dela, nosso texto está estruturado em 3 sessões. A primeira sessão ela tem como objetivo fazer uma reflexão sobre as categorias política pública, gestão democrática e conselho escolar, como eles se interrelacionam nesse desafio que os conselhos escolares vivenciam nas escolas públicas. Então, nós entendemos que as políticas públicas desenvolvidas no âmbito nacional, assim como aquelas desenvolvidas no interior das escolas públicas, principalmente no estado do Pará, para que elas possam ser, de fato, implementadas, elas precisam ser construídas com a participação da comunidade interna e externa. E é justamente nesse ponto que o Conselho Escolar tem um papel extremamente relevante, que é no sentido de poder explicitar essa parceria entre a escola e a comunidade, estabelecer um diálogo entre escola e comunidade. Só que para que se efetive esse diálogo, essas ações sofrem uma série de interferências, uma série de dificuldades. E essas dificuldades no Brasil resultam do patrimonialismo e do autoritarismo que é muito presente em nossa sociedade. Então, essa perspectiva da democratização enfrenta esses limites, essas dificuldades, que estão, infelizmente, muito presentes no interior das escolas, resultante, é claro, de uma característica política da nossa sociedade. Para compreender e fundamentar essa reflexão, conforme a Ruth já destacou, nós buscamos a leitura de Freire, Gadot, Ludwig e principalmente de Vitor Paro, no sentido de compreender como esse processo de democratização e de gestão democrática no interior das escolas podem ser construídos ou como tem sido construído nesse desafio. Se nós formos analisar desde a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, que é a LDB 9394 de 96, a gente tem essa perspectiva da democratização da escola colocado na nossa lei maior, que é a LDB. E assim como aparece também com muita força no Plano Nacional de Educação de 2001, assim como também no Plano Nacional de 2014, que aparece justamente essa perspectiva da democratização da escola como elemento necessário para que a gente possa, de fato, construir uma educação de qualidade. Então, a gestão democrática da escola pública, ela precisa necessariamente da participação, da conscientização e da autonomia dos sujeitos envolvidos nesse processo.
E eu estou falando isso justamente embasado nos dados disponibilizados por esse projeto, que nós estamos analisando nesse artigo, que demonstram que há uma grande dificuldade desses sujeitos. Há um esforço muito grande no sentido de poder construir essa participação, entretanto, os conselhos escolares ainda vivem uma dificuldade, né? Que é justamente poder criar esse canal de diálogo, de participação, para que professores, alunos e a comunidade geral, de fato, possa participar do processo decisório e construir um processo de gestão democrática embasado na perspectiva da participação. E, portanto, pensar em gestão democrática no interior da escola é um tema de grande relevância no momento histórico que nós vivemos no Brasil. E isso reflete elementos como, por exemplo, a necessidade de que a escola, para que ela possa se constituir ligada a um processo educativo humanizador e sintonizado com a vontade popular, ela precisa criar instrumentos de participação. E um desses principais instrumentos de participação é o conselho escolar, que se constitui dentro desse processo como um mecanismo de controle social das ações desenvolvidas no interior da escola. Então, ele tem um papel muito importante, mas ele não está desligado, por exemplo, do âmbito maior das políticas públicas, né? Não está desligado disso, e faz necessário justamente que se dialogue com o papel de outros conselhos muito maiores, né? E é justamente isso que nós analisamos na segunda seção do texto, intitulado A Importância dos Conselhos Escolares para a Democratização da Escola, né? Onde a gente entende e analisamos que a ação do conselho escolar no interior da escola, ela deve ser fortalecida também por meio de um conjunto de outras ações que acontecem fora da escola, como, por exemplo, a necessidade de realização de uma Conferência Nacional de Educação, que seja fortalecido por meio das ações de um Conselho Municipal de Educação, que seja fortalecido, por exemplo, pelas ações de um Fórum Municipal de Educação, que esteja, de fato, analisando as ações e as metas estabelecidas por meio dos planos, né? Então, essa é uma necessidade, considerando que a função do conselho escolar é formular, coordenar e acompanhar a implementação das atividades da escola, né? Tem esse papel deliberativo e consultivo, né? O conselho escolar tem esse papel e ele atua justamente nessa perspectiva de se fortalecer como um mecanismo de controle social, né? Mas para isso é necessário, obviamente, que ele se institua no interior da escola como esse instrumento, né? E para isso a formação desse sujeito é imprescindível, né? E justamente nesse ponto que o nosso projeto de extensão atua, no sentido de fazer a formação desses sujeitos, para que esses sujeitos possam, esclarecido da importância do conselho, esclarecido das suas atribuições, esclarecido dos conhecimentos das legislações que incidem sobre a ação do conselho, como, por exemplo, os recursos provenientes do governo federal, a execução desses recursos, como, por exemplo, PDDE, entre outros recursos. Esses recursos, ao chegarem na escola, eles precisam ser executados no interior da escola, e executado dentro de uma concepção de participação e de autonomia da unidade escolar. E isso o conselho escolar ele tem que atuar de forma efetiva nesse processo, tanto na execução como na avaliação e, inclusive, na prestação de contas desses recursos, né? Então, isso é uma ação extremamente importante. Os membros que têm participado do curso, que são conselheiros oriundos das escolas estaduais de ensino médio, eles demonstram que a grande preocupação que eles têm, que tem sido apresentado para eles, é justamente essa dificuldade, né, de conciliar as experiências de trabalho que eles realizam como professores ou como técnicos, conciliar essas atividades com as atividades como membro do conselho escolar, dar conta de todas essas atividades e, ao mesmo tempo, participar, obviamente, de ações que possibilitem esse diálogo com a comunidade e, posteriormente, dominar esses conhecimentos técnicos também necessários para a prestação de contas e para a efetivação de ações no acompanhamento pedagógico e administrativo da escola, né? Dando prosseguimento no texto, a terceira seção aborda o projeto de extensão, né? Algumas ações do projeto de extensão, limites e perspectiva da formação de conselheiros, que eu passo para a Ruth dar continuidade. Ruth, por favor.
Está desligado o seu microfone, Ruth. Falando um pouco da projeto de extensão, limite e perspectiva da formação de conselheiros. Para atingir nossos objetivos, a gente utilizou o conhecimento adquirido pela sociedade na área de gestão e finanças da educação. E a socialização desses conhecimentos foi realizada por meio das seguintes atividades: foram o levantamento do número de conselheiros, e controle social e político do município de Cametá, destacando suas funções, perfil do conselheiro, escolarização, atribuições, condições de ações e dificuldades iniciadas. O curso de capacitação sobre a lei de vigor, competência para analisar e manifestar pareceres, parcerias com o Ministério Público. A sensibilização dos servidores públicos para o processo de participação nos instrumentos de controle social na gestão escolar. Oficinas sobre a organização de documentos como atos, relatórios, leis, decretos, resoluções, portarias e outros. Oficina também para efetuar análise de recibos, notas fiscais, projetos, políticas, prestação de contas e outros. Oficina também para elaboração de ofícios, memorandos, pareceres, portarias, para jornais e outros. Demonstração sobre a importância da tecnologia da informação e da comunicação para o processo educativo e para o fortalecimento do mecanismo de controle social. E algumas metas que foram alcançadas do nosso trabalho foi a criação de um banco de dados sobre os conselheiros de escolas das escolas estaduais de ensino médio, em toda a área de abrangência da segunda URI e Cametá, a sensibilização dos servidores da rede estadual do ensino sobre a importância e a necessidade para a participação da gestão escolar através dos conselhos escolares. Também teve a realização de um encontro regional envolvendo os municípios de Cametá, Mocajuba, Baião, Oeiras do Pará, Limoeiras do Juru, para socializar o resultado do nosso projeto. E também a criação de um site blog para divulgar os resultados do projeto e ações dos conselheiros escolares das escolas estaduais jurisdicionais da segunda URI. Obrigado, Ruth. Pois bem, essas são algumas ações desenvolvidas pelo projeto que analisamos na terceira sessão do texto. Para finalizar o texto, como considerações finais, nós destacamos a grande importância do Conselho Escolar, destacamos isso como um instrumento de acompanhamento das ações desenvolvidas na escola, como um mecanismo de controle social, como um processo também de democratização da escola e também na perspectiva de fortalecer uma dimensão pedagógica no processo da participação política. A análise que fazemos dessa experiência desenvolvida por meio desse projeto demonstra que os alunos e professores, ao participar ativamente das ações dos conselhos escolares, se sentem sensibilizados e se sentem conscientes da necessidade de participação das decisões políticas, não só no interior da escola, mas também fora da escola. Isso é um elemento muito positivo, né? Entendemos, é claro, que a escola ela não está afastada da sociedade. Pelo contrário, lá é uma dimensão, lá é um espaço construído dentro da sociedade e, portanto, sofre todas as interferências dessa sociedade. E talvez seja essa justamente a luta que tem sido estabelecida em defesa dos conselhos escolares, que eles não sejam apenas um espaço burocrático de execução e prestação de contas, né? Não seja meramente burocrático e cartorial, como há muitas críticas com relação ao papel do conselho escolar, mas que seja um instrumento de controle e de mecanismo social, né? Que abra um espaço, um canal de participação da comunidade, e que também, e que isso que é fundamental, se articulem com outras ações no interior da escola, para que a escola se torne, de fato, um espaço de participação. Que outros espaços são esses? É a construção coletiva do projeto pedagógico, que é extremamente importante para ser articulado com o papel do conselho, assim como as eleições diretas para diretores e vice-diretores das escolas, que é algo necessário para esse processo de democratização também da escola. Agradecemos pela oportunidade, um grande abraço.